8 anos com 2 filhas, sem ser pai, sem saber o que é cuidar de uma criança, sem ver um aniversário, sem ter uma brincadeira. O olhar de Sócrates ainda carrega tristeza quando lembra do passado. Foram quase 20 anos até conhecer Carla e Daniela. Após uma discussão com pouco tempo de casamento, a mãe saiu de casa grávida da segunda filha e levando a mais velha, que ainda não havia completado o primeiro aniversário. Há um vazio no nosso relacionamento, que nunca vai poder ser preenchido. Por que eu não estava no aniversário de 1 ano da segunda, da primeira também eu não estive? No aniversário de 3 anos, de 4 anos, no aniversário de 15 anos, não aconteceu nada disso na minha vida. Não existiu isso. Sócrates e as filhas não moravam na mesma cidade e qualquer tentativa de visita ou aproximação era dificultada pela mãe, que usava de falsas acusações. Estamos falando sobre SAP, a sigla para Síndrome de Alienação Parental. Síndrome de alienação parental nada mais é do que uma série de comportamentos para afastar um genitor da criança. Aquele genitor, normalmente aquele que foi abandonado, que não teve a intenção da separação, que é um genitor controlador de forma geral, para manter o controle da vida do outro, ele se utiliza da criança como uma marionete, como um bonequinho, para ferir o ex-companheiro. Ele não consegue fazer a diferença de conjugalidade, marido e mulher, para parentalidade, pai, mãe e filho. A relação com a minha filha mais nova não foi tão fácil, porque ela, como ainda vivia com a mãe, ela sofria mais influências, tá? E achava que todas aquelas histórias que tinham sido contadas na vida inteira dela, que eu não prestava, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo, eram verdades. Os casos de alienação parental no Brasil têm aparecido com mais frequência nos escritórios de advocacia, mas a falta de uma legislação específica dificulta a solução dos processos. Antigamente, até 6 ou 7 anos atrás, a gente tinha um caso no escritório. Hoje nós temos 50. Nós não temos estudos no Brasil ainda sobre números, né, e sobre consequências, mas fora do país nós temos estudos dizendo que a tendência dessas crianças no futuro é alcoolismo, drogadicção, que é o uso de droga, dificuldade de relacionamentos, são consequências graves e que têm que ser avaliadas, porque a história de que a criança, depois ela esquece, não, ela não esquece, isso vai ficar para o resto da vida dela. Mas a dificuldade na resolução dos casos pode estar com os dias contados. Tramita no Senado um projeto de lei que pretende amparar as vítimas de alienação parental. A proposta já foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados. A alienação parental, ela começa a ser percebida quando esse genitor que detém a guarda começa a não acatar mais as ordens judiciais. Até que o juízo perceba, através de petição de advogado, que há uma dificultação voluntária. Havendo isso, o juiz determina, ele pode vir a determinar multa, que é muito comum, passa a determinar até a busca e apreensão da criança, ou ele pode, em determinadas situações, optar pela inversão de guarda. Essa é a intenção da lei que está vindo agora, que deve ser aprovada até o final do ano.